Nós fazemos um caminho vocacional na comunidade, participamos da comunidade há 7 anos e estamos no 3º ano, no 1º ano de discipulado, né? Mais 2 anos, nós nos consagramos no carisma Sagrada Família, na forma de aliança. É muito bom viver aqui na comunidade, experimentar toda essa força, essa beleza desse carisma, que tem, assim, feito maravilhas, não é? Não só aqui na comunidade, nessa missão de São Paulo, mas a comunidade tem várias missões, São José do Rio Preto, Santos, Palmas, Brasília, e quem sabe agora mais missões, não é? Onde o carisma soprar, Rio de Janeiro, estão falando aqui. Então, a gente não sabe toda a dimensão que Deus realiza através dessa obra, não é? A gente não pode imaginar quantas pessoas agora também são tocadas pela internet, às vezes pessoas de fora até do Brasil, que nos acompanham. Então, realmente, nós temos que se abrir cada vez mais, não é? Aquilo que Deus quer. E nós estamos nessa 3ª semana do nosso seminário. A família vive a provação. Esse é o tema de hoje. Esse seminário, ele é uma proposta até do Ítalo, nosso fundador, porque nós teremos agora em maio, a partir do dia 30 de maio, em Milão, na Itália, o 7º Encontro Mundial das Famílias, com o Papa. Ele acontecerá em Milão, na Itália, a partir do dia 30 até meados de junho. E o Papa propôs algumas catequeses preparatórias para esse encontro. E o Ítalo sugeriu para os nossos grupos de oração que pudéssemos, assim, abordar no grupo de oração esses temas. E aí nós abordamos esses 10 temas, essas 10 catequeses no grupo de oração. Começamos há 2 semanas atrás, vocês lembram o tema? O segredo de Nazaré. Aí nós nos remetemos ao ícone da Sagrada Família, porque ali está a Sagrada Família, não é? José, Maria, Jesus. E qual o segredo da família de Nazaré, né, gente? A gente já pode olhar um pouco pelo ícone, não é? Ali José, um homem forte, né, com as mãos calejadas, de trabalhador, não é? Mas também muito simples, como diz a palavra de Deus, homem justo, com toda a ternura, com todo o amor, abraçando a sua esposa. Nossa Senhora também com toda a ternura de mãe, de educadora. O menino Jesus também acariciando a sua mãe. Esses olhares puros, cheio de amor. E que é um exemplo, aí está o segredo para as nossas famílias. Vivermos o quê? O amor, a compreensão, o diálogo. O que mais que nós podemos viver em família para descobrir esse segredo dessa família tão linda, que é o modelo para nossas famílias? O perdão, não é, gente? Às vezes não é fácil, né? O marido que errou, mas a esposa vai lá, perdoa. Ou a esposa que errou, o marido vai lá e perdoa. Ou são os filhos que erram, né, gente? E a gente precisa também perdoá-los, acolhê-los, com a nossa experiência um pouco maior, educá-los, não é? Sentar, conversar, dialogar. E assim nós vamos desvendando todos os segredos desta família tão linda, a família de Nazaré, que sempre será um modelo para as nossas famílias. Não é? Nós precisamos nos espelhar nessa família santa. Nossas famílias precisam ser santas, precisam ser modelos para as outras famílias, para as famílias que estão perto de nós, nos nossos prédios, perto das nossas casas, famílias, amigos dos nossos filhos da escola. Quantas famílias, a gente conversa às vezes com os amiguinhos da escola, de 10 famílias, 9 são separados, pais divorciados. Olha a nossa missão. Famílias que não descobriram um segredo simples da família de Nazaré e por isso acabaram, infelizmente, né? Muitas vezes recebendo o sacramento do matrimônio, mas violando esse sacramento, esse juramento no altar, que é na alegria, na tristeza, na doença, na saúde. Não é verdade? Nós não prometemos isso, nós que somos casados. Fizemos essa promessa diante de Deus, essa aliança diante de Deus. E aí nós vamos caminhando. A semana passada a Sandra pregou, deu a 2ª catequese, vocês lembram o tema? A família gera a vida. Nós precisamos ser famílias que
são geradoras de vida, promotoras da vida, né? Nesse mundo que vive uma cultura assim de morte, tão para baixo, não é? Esse mundo onde quer de qualquer forma matar as pessoas, aprovar o aborto, que é um crime. Nós precisamos dizer não, como famílias que promovem a vida, como famílias que geram a vida. Nós precisamos dizer sim à vida, desde a sua concepção até o seu fim natural. Desde o nascituro, que é aquele ser que está no ventre da sua mãe e ainda não nasceu, merece todo o amor, todo o respeito, todo o acolhimento, até o fim natural. Por isso que nós dizemos não à eutanásia. Dizemos não ao aborto. Precisamos ser famílias que sejam realmente construtoras da vida, que gerem a vida nos nossos lares, mas que gerem a vida também para a sociedade, aonde nós estivermos. Nos diversos segmentos da sociedade, nós precisamos dar esse exemplo. Nós somos a favor da vida. Somos a favor da vida. E quando nós vemos, a gente vê a ministra, essa nova ministra, dizendo que o aborto é problema de saúde pública, saúde da mulher, que é um direito da mulher, nós precisamos falar, não, está errado. O aborto é crime. Todos nós temos o direito à vida, o direito à existência. O primeiro chamado de Deus qual que é? A vida, a existência. Deus nos chama à vida. É o primeiro dom que Deus nos dá, chamados à vida. Por isso que a nossa vida é muito preciosa para Deus. E mesmo quando nós vivemos a provação, momentos difíceis, porque Deus nos forma também agora nesse tema de hoje, família vive a provação. Qual de nossas famílias que não vive a provação? Todas as famílias vivem, não é? Como diz esse ensinamento da igreja, essa catequese, mais cedo ou mais tarde, de vários modos, a vida da família é provada, é posta à prova, não é? O sofrimento, o limite, a falência fazem parte de nossa condição humana, condição de criaturas, assinalada pela experiência negativa do pecado, ruína de toda beleza e corrupção de toda bondade. Porque nós somos criados, gente, todos nós, à imagem e semelhança de Deus. Fomos criados lindos para o louvor da glória de Deus. Mas só que os nossos primeiros pais desobedeceram a Deus. E como diz a carta aos Romanos, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Porque pela desobediência dos nossos primeiros pais, entra o pecado no mundo. E com o pecado, as consequências do pecado. E quais são as consequências do pecado, gente? A morte, mas o sofrimento, as nossas limitações, as fraquezas de caráter, a ignorância, tudo isso daí vem como consequência do pecado. E realmente a morte, porque nós fomos criados para a imortalidade, para não morrer. Mas, como diz a palavra, né? Onde está, ó morte, a tua vitória, o teu aguilhão? O último inimigo a ser derrotado é a morte, não é? Porque nós sabemos que a morte, Deus tira um bem de todo o mal, e a morte para nós cristãos, que acreditamos em Deus, que já construímos a vida eterna aqui, porque a vida é uma só. Romanos 9, 27. Os homens morrem uma vez só. Depois cada um tem o juízo. Precisamos, como disse o Rodrigo, construir a vida eterna aqui nessa terra. Aqui nessa vida. A vida é uma só. Tá certo, gente? E buscar essa vontade de Deus para as nossas vidas, né? Porque infelizmente com o pecado nós manchamos a nossa condição, nós fizemos o quê? Rompemos a amizade com Deus. Nós que o homem tinha um equilíbrio com Deus, ele tinha uma vida harmoniosa com Deus, mas ele rompe essa amizade com Deus e aí vem todas as consequências desse rompimento, dessa aliança, desse desequilíbrio, não é? As doenças, o sofrimento. Tem um documento muito bonito do Papa, que diz assim, uma carta apostólica, o sentido cristão do sofrimento humano, muito bonita. E lá no número 19, na página 38, ele diz algo maravilhoso do sofrimento. Olha que lindo, gente. O Redentor
sofreu em lugar do homem e em favor do homem. Todo homem tem sua participação na redenção. E cada um dos homens é chamado a participar daquele sofrimento, por meio do qual se realizou a redenção. É chamado a participar daquele sofrimento, por meio do qual foi redimido também todo o sofrimento humano. Jesus não levou sobre si as nossas enfermidades, carregou os nossos pecados? Olha o que o documento diz. Todo cristão é chamado a participar daquele sofrimento, por meio do qual foi redimido também todo o sofrimento humano. Realizando a redenção mediante o sofrimento, Cristo elevou, ao mesmo tempo, o sofrimento humano ao nível de redenção. Olha que maravilhoso. Cristo elevou, ao mesmo tempo, o nosso sofrimento humano, que também é fruto, é consequência do pecado. Nós temos que viver, o caminho é de cruz, não é verdade? Aquele que não pega a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. E a leitura de amanhã também. Vocês vão ver o evangelho de amanhã, fala desse seguimento de Jesus, de renunciar a si mesmo. Muitas vezes nós renunciamos aos nossos desejos para estar com o Senhor, os nossos projetos, para ver qual a vontade de Deus. Talvez o meu projeto era ir lá para a praia, viver, buscar um emprego lá e ficar acomodadinho lá. Mas Deus não quer isso. Muitas vezes Deus quer que eu trabalhe naquele lugar, naquela situação, porque Ele tem um povo lá que é confiado a mim. Ele conta comigo lá. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus conta com você. Deus conta conosco, não é? E aí termina, por isso, todos os homens, com o seu sofrimento, se podem também tornar participantes do sofrimento redentor de Cristo. Que lindo, né, gente? Como diz a carta aos Colossenses, o que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne, que é por seu corpo, que é a igreja. Então, todos nós estamos sujeitos às provações, todos nós, famílias. Não é verdade? Vamos abrir a Sagrada Escritura no livro, no Evangelho de São Mateus, que é o tema, o texto proposto para nós, para essa catequese. Mateus 2, versículo 13. Cada um dos homens também é chamado a participar daquele sofrimento, por meio do qual se realizou a redenção. Quando nossas famílias sofrem, né, gente? E às vezes é pelos filhos, com más companhias, e jovenzinho, e aí já vai muitas vezes por um caminho difícil, ou é o marido que às vezes, infelizmente, vive uma situação difícil, vive no álcool, no vício, não é? Numa situação errada, ou às vezes é a mulher que está numa situação errada, todas as provações que nós vivemos, né, gente? Com tudo isso, nós estamos em Deus, nós estamos também participando daquele sofrimento redentor, nós estamos também nos aliando ao sofrimento de Cristo. O sofrimento cristão, ele tem um sentido salvífico também, quando é vivido em Deus. Quando é vivido em Deus. Vocês acharam? Mateus 2, versículo 13. Qual é o título aí? Fuga para o Egito, massacre dos inocentes. Vamos ler? Depois de sua partida, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e fica lá, até que eu avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: eu chamei do Egito meu filho. Aí depois continua, a gente pode pegar o versículo 19 e continuar. Com a morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e retorna à terra de Israel, porque morreram os que atentavam contra a vida do menino. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe
e foi para a terra de Israel. Ao ouvir, porém, que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, não ousou ir para lá. Avisado divinamente em sonhos, retirou-se para a província da Galiléia e veio habitar na cidade de Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: será chamado Nazareno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A catequese nos dá esse texto lindo, né, gente? E muitas famílias também vivem essa provação de mudança. José teve que fazer o quê? Levantar-se durante a noite. Quantas vezes nós, como família, tivemos a provação, essa prova de levantar durante a noite para acolher um filho doente e preocupados, às vezes com febre. Tivemos que sair, às vezes à noite, de carro, na madrugada, e ir até onde? Até um hospital, né? A Rose teve uma experiência com a Ju, né? Que tomou um medicamento errado, né, Rose? Um líquido que, onde ela trabalhava, e que mexeu com ela, e ela ficou sem respiração, falta de ar. Imagina o sofrimento. Maurício e a Rose foram lá, não é? São provas que a nossa família vive, são provas. José saiu também durante a noite, porque queriam atentar contra a vida do menino. E se a gente continuar esse texto aqui, Herodes mandou matar todas as criancinhas abaixo de 2 anos. Imagine a prova para aquelas famílias também, vendo o seu filhinho de 2 anos morrer. Que triste, né, gente? Um filhinho que você criou, não é? Durante 9 meses gestou, e aí ser morto de uma forma tão cruel, não é? Que coisa. E as nossas famílias também muitas vezes são chamadas, são conduzidas a mudar de habitação, porque às vezes nas nossas famílias é o ambiente errado ali no bairro, são as drogas, é um filho que já está se envolvendo, uma filha que está se envolvendo com as amiguinhas que não são boas. O que acontece? Não, nós vamos nos mudar, vamos para outra cidade, são provações que nós vivemos, eu vou para outro lugar, não é? Ou às vezes por motivo de trabalho, nós somos obrigados a deixar também o nosso lar, a nossa cidade, os nossos hábitos, a nossa família, para ir para um outro local, em busca de um trabalho melhor, em busca de uma situação melhor. Essas são aquilo que a catequese nos propõe também hoje, como família. São provações que nós vivemos. Não é fácil para um pai de família largar a sua família e ir para um outro local trabalhar, ou com a sua família também ir para um outro local, uma outra habitação, uma outra cidade. São dificuldades que a gente passa. Ou às vezes, muitas vezes, por causa das drogas, né? O Herodes das drogas, o perigo do vício, os ritmos de trabalhos excessivos que nós pegamos, o consumismo. Muitas vezes são Herodes que atentam contra as nossas vidas, contra os nossos filhos, contra as nossas famílias, e faz com que nós saiamos também da nossa terra e temos a prova de ir, muitas vezes enfrentar uma viagem, enfrentar o que nós vamos encontrar lá, nós não sabemos, não é? São provações que nós temos, não é? Então, essa fuga do Egito, certamente é um lugar seguro que a família busca, que nós famílias, vivendo a provação, queremos ter essa proteção contra as ameaças, contra a violência, tá certo? E todas as famílias vivem a provação. Nós precisamos citar lá na Bíblia o exemplo de Abraão, nosso pai na fé, o pai de uma multidão. Abraão também pegou a sua família, se mudou, não é? De cidade, de local, né? E Abraão também teve uma dura prova com Isaac, não teve? Que prova dura, né, gente? O único filho dele, o que aconteceu? Abraão, né, o anjo apareceu, e que ele queria o Isaac, Deus queria Isaac. Mas foi uma prova, tanto é que o texto relata, né, a provação de Abraão, né? Deus colocou Abraão à prova, né? E Abraão realmente amava muito a Deus. Um exemplo de amor, de fidelidade a Deus, o único filho. Se Deus nos chamasse o nosso único filho, ou os nossos filhos, olha, eu preciso do meu filho, ele vai ser acometido de uma doença, ele vai morrer. Será que nós daríamos o nosso filho? É difícil, né, gente? Não é fácil, não é fácil. Abraão foi provado. Tanto é que quando ele ia sacrificar Isaac, né, Isaac perguntava, mas cadê a ovelha para o holocausto, né? Deus vai providenciar, falou Abraão. Né? Mas quando ele ia estender a mão, amarrou Isaac,
ia sacrificar o filho, o anjo do Senhor disse, que é o próprio Deus, né, a presença de Deus, não estenda a mão contra o seu filho. Você me ama, né? O anjo do Senhor disse, sei o quanto amas a Deus. E todas as nossas famílias passam muitas provações. A gente tem aqui na comunidade tantos exemplos, né, gente, de provações. Nós podemos citar até a Rosana, do Ítalo. Quanta provação no comecinho, na gravidez do Paulinho. O Paulinho acho que estava com 5 meses de vida. A Rosana teve uma infecção, Rosana. Uma infecção e teve que ir ao hospital. Ficou alguns dias, 1 semana no hospital. Quer contar para a gente aqui? Não? Ela teve 1 semana, depois voltou, não pôde amamentar o Paulinho. A Regina era pequenininha, também pequenininha, não é? E eles, depois foi diagnosticado o quê? Uma infecção, não sabia de onde. Muita febre, não é? Isso está relatado, inclusive, no testemunho, aquele Famílias Renovadas, está lá no livro do Ítalo. E foram para o hospital e teve que ficar quantos meses lá? 1 mês, entre as 2 cirurgias. Gente, que momento de provação. Deixando de amamentar, deixando 2 crianças pequenas em casa, ajudava o Ítalo na loja, porque eles tinham um comércio, uma livraria. Não é fácil. Olha que tribulação, olha que provação. Mas tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Essa foi a palavra. Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. O quanto fortaleceu essa família? O quanto fortaleceu o amor do Ítalo pela Rosana? Agora, certamente foi talvez até a mais difícil da vida deles. Não é? Um momento difícil, não é fácil. Imagine que prova dura. Não é? Os 2 caminhando na igreja, não é? Caminhando firme. E acontecer tudo isso, mas venceram, porque era uma família em Deus, né? Era uma família em Deus. E muitos outros exemplos, né, gente? Inclusive os apóstolos, em Atos dos Apóstolos, eles muitas vezes exortavam os discípulos, quando eles iam pregar em Listra, em Derbe, em Icônio, em Antioquia, olha o que eles falavam para os discípulos. Eles conjuravam as almas dos discípulos a perseverarem na fé, dizendo que é necessário entrarmos no reino dos céus por meio de muitas tribulações. Por meio de muitas tribulações. E a nossa vida também aqui. Claro, são muito mais alegrias, são muito mais. Se a gente fizer um balanço, mas também temos momentos de provações. A gente olha a Chiquinha e o João, que prova também dura, não é, gente? Não é, Chiquinha? Essa semana a Chiquinha partilhava comigo toda a luta dela, que ela lembrava quando o João teve o acidente, né, Chiquinha? E quer falar um pouquinho aqui, Chiquinha? Que ela teve realmente, até a tentação mesmo, né? Veio aquela sensação mesmo de tristeza. Vem falar aqui, Chiquinha, o pessoal da internet te vê, 1 minutinho, esse testemunho é bonito também, né? E ainda está vivendo a aprovação, nós estamos rezando para que o milagre continue, porque o João é um milagre estar vivo, né? Então, essa semana, até por conta da Raquel estar aqui na comunidade, então eu me senti muito sozinha mesmo, né? E veio aquela angústia, aquele choro de tristeza, né? E, de repente, eu parei e falei assim, Senhor, esse choro não é teu, essa tristeza não é tua. E aí eu comecei a rezar comecei a pedir a Deus discernimento daquela tristeza. E eu me senti o mesmo jeito quando a gente ficou sabendo que o João estava mal mesmo, não tinha jeito, né, assim, para os médicos, né? E eu senti uma tristeza muito grande. E eu comecei, nessa semana, eu senti do mesmo jeito, logo em seguida eu pensei, me veio aquele sentimento. Eu comecei a renunciar àquela tristeza e eu falei, não, Senhor, eu não aceito isso. Aí, mas passou mesmo. Gente, como passou? E eu estava partilhando com o Fernando, né? Eu vejo assim, se a gente se entregar, se a gente não renunciar a essas coisas, a gente entra numa depressão. Então, isso a gente tem que estar
atento a essas coisas. Sabemos que é difícil, mas pela fé, até estava olhando ali em Hebreus, que eu gosto muito, e ele falou da fé de Abraão, em Hebreus fala, é todo o fundamento da fé. Então, eu gosto muito dessa leitura, porque são 40 versículos, e acho que tem umas 20 e poucas vezes que fala da fé. Ali está tudo, uma boa parte da fé de Abraão. Logo no início fala assim, que a fé é o fundamento da esperança, né? Então, a gente tem que ter isso, tem que ter isso. Eu estava olhando ali, eu falei assim, é isso que nós temos que ver, essa fé que não passa. Você não sabe, sabemos de onde vem, não sabemos como vai acontecer, mas ter essa fé que, sabe, não desanimar mesmo. E aí eu estava pensando também, né, Maria, das provações. Quantas provações Maria passou? Nós somos melhor do que ela. Meu problema é o pior do mundo? Não é. Meu problema não é o pior do mundo. Aliás, não é problema, gente. O João é uma bênção. Né? São as coisas que envolvem, que às vezes dificulta a gente lidar com ele. Então, para mim, a maior tristeza, que eu diria assim, é o descaso do homem. Isso sim dá tristeza a mim, né, para a gente. Mas não o problema que nós estamos passando. É ter mais facilidade para lidar com ele e tudo mais. Mas é pela fé que nós vamos conseguindo, e todos nós, né? Tá, obrigada. É isso mesmo, porque Deus não permitiria o mal, gente. Se do mal ele não tirasse uma situação de bem, não tirasse um bem. Não é verdade? Nós temos muitos exemplos, né, gente? A Laura mesmo, né, Laurinha? Você foi acolher a mãe, muito doente, não é? E deu banho, e cuida, e tira, toca a fralda. Não é fácil, que situação de prova, não é? É difícil, não é fácil. Mas ela saiu da sua casa, olha a provação, teve que largar suas filhas, pré-adolescentes já, o Ginês também, o marido que chega cansado do trabalho, não é? Que quer ser acolhido em casa, não é? São provas que a família vive, mas que realmente Deus tira um bem de tudo isso. E a palavra de Deus diz que o amor aos pais jamais será esquecido. A caridade feita aos pais jamais será esquecida, né? Então nós devemos viver esse momento com fé, não é fácil segurar na mão de Deus, entregar ao Senhor, porque é uma santificação para a família, porque à luz da fé, o sofrimento é uma santificação. Para a pessoa que não tem fé, é um tormento. Muitas pessoas falam assim, se for para sofrer, ficar numa cama, é melhor morrer, não é verdade? Não é bem assim. Nós não sabemos os planos que Deus tem para aquela pessoa, para aquela família, não é? Através daquele cuidado que nós temos muitas vezes com os nossos pais, muitas vezes a esposa com o João, com o marido. Isso traz uma santificação muito grande. A gente olha o exemplo até da Raquel, toda a beleza que a Raquel está, toda a caminhada dela na comunidade, não é? Ela, assim, vivia um namoro, né? E não era assim, de acordo assim, com a vontade dos pais. E Deus, com tudo isso, ele tirou um bem com o problema de saúde do João, o acidente. A Raquel se voltou muito para Deus também. E olha toda a maravilha que a Raquel está aqui, fazendo até uma experiência vocacional, de comunidade de vida, e entregue mais a Deus, vivendo. Hoje está em missão. Boa parte da comunidade aqui, né, gente? Eles estão em missão. Nós estamos, assim, menos pessoas, porque nós tivemos de manhãzinha, às 6 horas da manhã, saiu um ônibus, pessoal de Santos, um micro-ônibus, parte do pessoal de Santos, da missão de Santos, pessoal de São Paulo, bastante gente, pregar um retiro no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis. A comunidade está lá, contando com as nossas orações, pregando o retiro, mais de 200 pessoas. Quantas famílias vão ser tocadas, crianças, jovens, adultos, tocadas pela força do carisma, tá certo? Então, gente, Deus não permitiria o mal se do mal ele não tirasse um bem. Então, muitos os outros, a minha família também, nós tivemos uma prova difícil, né? Quando o Tobias teve meningite, que era viral, virou bacteriana. A casa caiu, porque a gente sabe o perigo que é, né, gente? E rezamos, e entregamos a Deus. E quando o Tobias estava na UTI, com 10 meses de vida, o médico entra lá, o médico, e fala assim, vamos fazer um exame nele,
que ele está, para ver o que está acontecendo, vamos fazer uma tomografia, mas de repente a Sandra olha, sempre rezando, ela fala, nossa, ele não estava nem se mexendo, ele estava pálido. A Sandra chamou um outro médico lá com a enfermeira, e veio o outro médico e falou, nossa, não, que exame, nada, vamos pegar uma transfusão de sangue. E aí começou tudo, e através da transfusão, a oração, ele começou a voltar, porque praticamente um exame, essa criança não ia aguentar. Olha que o erro médico também, por isso que precisa muita oração. Um filho está doente, uma filha está doente, o esposo, reza, impõe as mãos, entrega ao Senhor, clama o sangue de Jesus, fica atento, acompanha, porque tudo pela força da oração nós vencemos. A provação nós vencemos, graças a Deus. Tanto é que nós estamos fazendo a oração das laudes em casa de manhã, com a minha cunhada. Quando começamos a fazer, que eu me lembrei do Tobias, comecei a chorar. São provações que a gente vive como família, mas Deus está santificando, está tocando, está fazendo maravilhas, e isso é para a honra e glória de Deus, não é? O Tobias, a Rosana, e tantos outros, o João mesmo na sua recuperação, nós temos tantos, o Sidney na sua luta, a Miriam, que luta que é o Sidney daquele jeito, o Tiago cai, despenca do prédio, né? O que passou, né, nesse jovem, quanta coisa que a gente passa. Imagine o coração dessa mãe, dessa esposa, aflita, mas Deus tem um propósito ali, Deus tem um plano, não é? Agora, tudo Deus tira um bem. Nós exemplo a história de José, né, gente, da Bíblia, que história linda, não é? Ele foi vendido por quem? Pelos seus irmãos. Ele teve lá uns sonhos, né? A lua e o sol se prostrando diante, as estrelas se prostrando diante do sol, e aí ele falou para o pai, falou para os irmãos, e ele, lá vem o sonhador, né? Quer dizer que nós vamos nos prostrar diante de você, hein, sonhador? E Rubem, Judá e todos os filhos, até Jacó falaram, puxa, mas você, Jacó repreendeu o filho, mas um filho que ele amava muito, porque era o filho da sua velhice. E certa vez quando ele foi procurar os irmãos, que foram cuidar do gado, o que aconteceu? Lá vem o sonhador, os irmãos falaram. E os irmãos de José tramaram a morte do irmão. Como aconteceu com Caim e Abel, né? O sangue de Abel clama por justiça. E aí eles colocaram José numa cisterna. Vamos jogar nessa cisterna que não tinha água, jogaram lá. Mas como estava passando uma caravana de ismaelitas, eles acabaram depois vendendo por 20 moedas de pratas o irmão José. Vendeu o irmão, próprio sangue, né? Mas que Deus tira um bem. E José chorou profundamente a morte, porque depois mancharam de sangue as vestes de José, uma veste colorida que ele ganhou do pai, e José chorou amargamente, meu filho, né? Uma fera o devorou, né? Mas só Jacó chorou a morte de José, mas José não estava morto, Deus tinha um plano. Na verdade, os ismaelitas levaram como escravo e levaram para o Egito, e lá ele ganhou as graças do faraó e ficou como ajudante do faraó, e viveu uma provação muito grande. Imagine a separação de José, imagine como escravo, imagine numa terra estrangeira, que era uma coisa muito difícil para o povo de Israel, o povo hebreu, ser um estrangeiro, ou quando os povos eram deportados para uma terra estrangeira, isso era muito doloroso. Tanto é que tem muitos, né, cânticos fúnebres, Israel, em Jerusalém, né, o povo realmente chorava amargamente sair da sua terra para uma terra estrangeira. Mas Deus tinha um plano também na vida de José, essa provação que eles viveram, Deus ia transformar em bem, não é? E aconteceu também que a mulher do faraó queria ter relacionamento com José, e José falou, não, o faraó, o meu senhor me colocou à frente da sua casa, eu não posso jamais fazer isso com a mulher do meu senhor. E ela queria, e José não. E José saiu, ela pegou o manto de José e falou, olha, esse homem queria me molestar. Quando prenderam José, José ficou preso, mas Deus concedeu uma grande sabedoria a José. E o faraó teve lá os seus sonhos, Deus mostrando algo para o faraó, e as pessoas que estavam com ele não conseguiam interpretar o sonho. Foi quando falaram, olha, tem um hebreu que vai interpretar esse sonho, que pode ajudá-lo. Chamaram José da prisão, e ele interpretou o sonho do faraó, e o faraó, com toda a sabedoria de José, o deixou como primeiro-ministro. Porque José falou, olha, nós teremos 7 anos de abundância, e 7 anos de muita penúria. E nesses 7 anos precisamos fazer provisão. E o Egito realmente foi provisão para muitos lugares.
Tanto é que na terra de Canaã gerou uma grande fome. E o que aconteceu? Jacó, sabendo que tinha trigo no Egito, levou os seus filhos. Vai lá no Egito que lá tem trigo. Vai lá. E o que aconteceu? José encontrou os seus irmãos. José, primeiro-ministro, distribuía, cuidava das coisas do faraó. Ele encontrou os seus irmãos. E é tão bonito esse relato que José chorou amargamente, né, gente? Tanto é que dava para ouvir o choro do faraó quando descobriu que eram os seus irmãos. Ele foi até um pouco duro com os irmãos, né? E colocou lá uma taça, e eles tiveram que voltar. Onde é que está o filho mais novo de José? Né? E toda aquela história de Jacó. Obrigado, viu, gente? Então, olha como Deus tira um bem também nas nossas famílias. Talvez as provações que nós estamos vivenciando hoje, lá na frente nós vamos ver pelo plano de Deus que se transformou em um grande bem. Se transformou em um grande bem. E outras coisas, né, gente? A história de Santa Rita de Cássia, tão linda que é. A história de Santa Rita, não é? Que conseguiu, pela força da oração, a conversão do marido assassino. Depois os 2 filhos queriam se vingar do marido, queriam se vingar do assassino do marido, do pai, né? E o que aconteceu? Ela rezou pedindo a Deus que se fosse para eles se perderem, os 2 filhos levasse-os antes. E foi o que aconteceu. A peste também chegou nessa família. E eles morreram, mas morreram assim, na conversão. Porque a mãe falava: filho, vocês não podem se vingar. Vocês têm que perdoar o assassino do papai. E isso foram com que eles foram deixando os filhos, foram tirando aquele ódio. Já estavam se preparando pelas espadas para matar. Não. Eles perdoaram e morreram na amizade de Deus. Né? Então são muitas tribulações, porque Romanos 8, 28 fala: aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos, segundo os seus desígnios. E você é um eleito de Deus, você é uma eleita, porque onde a aprovação bate a porta, é porque lá está um eleito também. Quanto mais nós somos entregues no caminho de Deus, quanto mais nós vivemos na presença de Deus, quanto mais nós queremos amar a Deus, seguir os seus mandamentos, a aprovação muitas vezes vem e quer bater a nossa porta, porque nós somos eleitos de Deus. Somos eleitos. Fala para a pessoa que está do seu lado: você é um eleito de Deus, ou você é uma eleita de Deus. É. E nada, gente... Esse catecismo, essa catequese diz assim: nada pode pôr em xeque a providência de Deus, capaz de salvar das situações mais difíceis e perigosas todos aqueles que se lhe confiam. Ele está presente nas noites das nossas famílias, as noites mais traiçoeiras, mais escuras, e na trama escondida e às vezes obscura dos acontecimentos. Tece o seu desígnio de salvação. Nós não podemos ter em xeque, falar: Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim. Não, só eu sou tentado. E muitas vezes nós queremos olhar para aquela família que não caminha com Deus, aquela família que tem lá uma condição muito boa, mas você olha a vida daquela família, gente, não tem a paz que a gente tem, não tem a harmonia conjugal, familiar que a gente tem. Não é que somos melhores, é porque nós fizemos a opção de caminhar com Deus. Nós fizemos a opção de caminhar com Deus. E muitas pessoas, infelizmente, as pessoas querem viver somente nesse mundo como se só tivesse essa vida, e só tem mesmo, mas esquece da eternidade, porque todos nós vamos para a eternidade, não vamos? Para a vida eterna ou para a morte eterna. Então muitas pessoas só querem saber do consumismo, de uma vida nos prazeres, o hedonismo, o culto do prazer a qualquer custo. Não querem renunciar muitas vezes a si mesmo e se esquecem que Deus tem coisas lindas para nós. Deus nos dá tantos momentos lindos de passeio, de convivência familiar, de oração, de passear na praia. O Chico e a Miriam foram para onde agora? Para os Estados Unidos, foram para Orlando, Flórida, Miami, toda aquela região, né? Foram para Disney. Não foi legal? Olha como é maravilhoso, não é? Deus nos dá tantos meios. Mas por quê? Também é fruto dessa caminhada com Deus, dessa vida em Deus. Talvez nós não vamos para Disney, mas talvez Deus vai dar também muitas coisas lindas para nós. Com certeza. Não é verdade? Nós precisamos, assim, estar sabendo que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus.
A palavra de Deus diz assim, gente, em segunda carta aos Coríntios: a nossa presente tribulação, momentânea e ligeira, nos proporciona um peso eterno de glória incomensurável, porque não miramos as coisas que se veem, mas sim as que não se veem. Pois as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. A nossa presente tribulação momentânea e ligeira nos proporciona um peso eterno, porque nós não podemos nos prender às dificuldades, à provação desse tempo presente, porque Deus tem maravilhas reservado para nós, não é? E as maravilhas que Deus já fez, a família Martã passou muitas provações. Para a gente terminar, a gente olha a história dessa família, quanta provação, né, gente? Por exemplo, a Zélia, ela talvez por causa do princípio de câncer que ela teve, Zélia não pôde amamentar os filhos, os bebês. E os Martãs, gente, eles eram obrigados a deixá-los com uma ama de leite. Naquela época, tinha muito isso, as amas de leite, né? Mas muitas vezes eram pessoas, mulheres, que negligenciavam o ato da amamentação e deixavam morrer os filhos. Tanto é que os jornais daquela época, eles relatavam muitos casos assim. Mas imagine o coração de Zélia, não é? Aí tinha uma boa fazendeira, a 8 quilômetros de Alençon, Rosa, que cuidaria dos 2 meninos, os 2 Josés, né? José de Celina, de Terezinha, a primeira Terezinha, né? E eles chegavam a percorrer muitos quilômetros para em busca dessa ama de leite. E um dia Zélia chegou para ver a sua filha, a primeira Terezinha, e quando ela chegou, a Terezinha não queria ir nos braços de Zélia, não queria sair do seio da ama de leite. Olha que provação dura também na vida desta família, gente. Olha que provação dura. Não queria ir para os braços, né? Depois disso, o que aconteceu? Em 3 anos, os Martãs, eles perderam 5 dos seus. O pai de Zélia e 4 crianças. Olha que provação. Tanto é, né, gente, que na morte do pequeno José, uma irmã querida dizia assim para Zélia: querida irmã, como poderei consolá-la? Tive a sensação de ouvir interiormente esta resposta de Deus, que Ele queria as primícias e lhe daria uma outra criança, que seria exatamente como desejamos. Nasceu outro filhinho dela, José. Não é? E aí morreu o outro filhinho dele, José. Naquele tempo a gente sabe as dificuldades com saúde também. Hoje a gente tem realmente, com o avanço da medicina, muitos meios também de Deus agir através da medicina, né, gente? E depois faleceu o outro, e essa irmã caridosa também disse a Zélia: certamente foi o dono do pombal que veio buscar seu pombinho para colocá-la em seu paraíso. Portanto, aceitemos com todas as forças seus desígnios. E Zélia falava: meu coração está dilacerado de dor e ao mesmo tempo cheio de consolação celeste, porque eles confiavam em Deus, né, gente? Imagine o aperto no coração, as dores de Zélia, que já sofria também com a sua saúde, com dores de cabeça, insônias, né? Passava por tormentos, já com um problema até depressivo. Não é, gente? Que coisa, né? Quantas provações, né? E depois com Helena, aos 5 anos Helena faleceu. E antes, ela dizia assim, quando ela estava doente nos seus braços, ela olhava para uma garrafa de remédio, Helena, aos 5 anos, antes de falecer, ela olhava para uma garrafa de remédio que o médico lhe prescrevera e queria bebê-la, dizendo que quando tivesse bebido tudo, ficaria curada. Depois, por volta de 15 para as 10, ela me disse: sim, daqui a pouco estarei curada, sim, daqui a pouco. No mesmo instante, enquanto eu a carregava, sua cabecinha caiu sobre meu ombro, seus olhinhos se fecharam. 5 minutos depois, ela não existia mais. Olha que coisa, né? Que sofrimento. A menininha dizendo que ia ser curada, morreu com 5 anos. Né? Eu estou falando porque, gente, são provas que a família passa, mas muito maiores são as alegrias. Era uma família que dançava, que brincava junto, né? E dançavam junto, e viviam a alegria da convivência familiar, não é? E Zélia tinha uma preocupação muito grande, até com 5 anos da salvação dela. Ela dizia assim, que essa angústia atormentava a Zélia. Ela dizia assim: eu não pude dar confissão para minha filha. Naquela época se confessava logo cedinho assim, né? Com essa idade já se confessava. E ela
era atormentada porque, será que minha filha vai para o purgatório? A ideia de sua filha ir para o purgatório era uma ideia que atormentava Zélia, mas ela sentiu aquela resposta, olhando para a imagem de Nossa Senhora, ela sentiu aquela voz que murmurava, uma voz de infinita doçura, que dizia assim: ela já está junto de mim. Que coisa linda, né, gente? São provações que as famílias vivem, não é? E por que, por exemplo, Zélia e Luiz suportavam tantas perdas e uma amargura muito grande, tribulações, mas sem revolta? A resposta se encontra, sabe por quê, gente? De uma profunda fé, não é? Ao longo das provações, eles acabaram de elaborar o quê? Uma teologia do sofrimento. Olha que lindo, uma teologia do sofrimento. E aí vai, tinha mais coisas para passar desse livro bonito, mas já são 7:06, né? Então a gente vai receber o Senhor que nos consola, o Senhor que também fortalece as nossas vidas, as nossas famílias nos momentos de tribulações, que todos nós como família, uma hora ou outra iremos passar, ou até estamos vivendo, mas muito mais são as alegrias que Deus tem para nós, não é verdade? Muitas são as alegrias que Deus tem para nós, para as nossas famílias, tá certo? Tem uma palavra linda em Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz assim: não vos inquieteis com nada, em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, a súplica e a ação de graças. E a paz de Deus, que excede, que está acima de todo entendimento, de toda inteligência, guardará os vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Talvez nós estejamos vivendo, você que está rezando conosco pela internet, talvez você passe tribulações, talvez você esteja vivendo tribulações, provações na sua família, na sua vida. Saiba que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Não se aparte de Deus. Segura na mão de Deus, porque essas noites traiçoeiras, essas noites escuras da sua vida irão passar. Mas não largue a mão de Deus, não largue o coração de Deus, não largue a igreja como mãe, não largue a oração, porque nós que estamos aqui e as pessoas que rezam conosco, nós iremos vencer, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos, segundo os seus desígnios. Vamos receber o Senhor que também foi provado, porque não é fácil Ele se rebaixar à nossa condição humana, vivendo a nossa condição humana, exceto o pecado, e Ele se entregou por nós. Você que nos acompanha pela internet, estamos recebendo a presença de Jesus Eucarístico no nosso meio. Dobre-se também o joelho do seu coração, dobre-se toda a sua vida e adoremos o Senhor. Vem, Senhor, passar neste lugar, derrama a tua graça sobre nós. Vem, Senhor, com tuas santas mãos, toca-nos, seremos renovados. Vem, Senhor. Vem, Senhor, passar neste lugar, derrama a tua graça sobre nós. Vem, Senhor. Vem, Senhor, com tuas santas Toca-nos, seremos toca-nos, seremos renovados. A tua graça, A tua graça em nós derramada é fonte de cura e sinal. se você sabe, cante isso olhando para o A Senhor. tua graça em nós liberada, liberta-nos do mal. A tua graça em nós derramada
é fonte de cura e sinais. Cante A tua isso graça, com propriedade, a com o tua coração graça, adorador. em nós liberada, Liberta-nos, liberta-nos do mal. E hoje nós vamos fazer uma experiência diante do Senhor, olhando para Ele ainda, uma experiência única de famílias que vivem as provações da forma com que o Senhor quer que vivamos, para sermos aquilo que Ele quer de nós. Nós cantávamos desde o início que estamos hoje reunidos nesse cenáculo de amor, e somente o amor entre os irmãos ao redor do Senhor é que pode nos ajudar a viver uma vida de provações, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus, então Ele está no centro. E hoje nós vamos fazer aqui na missão, aqui no grupo de oração, nós vamos fazer um cenáculo ao redor do Senhor, com todo o respeito, porque estamos diante do Senhor, mas vamos sair dos nossos lugares, vamos afastar as cadeiras e vamos fazer um círculo onde o Senhor é o centro, fazendo memória àquele cenáculo lá com Maria Santíssima, lembrando de fazer tudo isso com muito zelo no coração, porque estamos diante do Senhor, olhar fixo nele. Mas hoje vamos aproveitar o fato de estarmos em menos pessoas. Isso nos possibilita uma intimidade, uma proximidade. Vamos fazer um círculo assim em volta do Senhor. Quem precisar ficar sentado pode levar a cadeira, não tem problema, viu? Jesus quer você bem, mas nós vamos fazer um círculo. Isso. Tem que caber todo mundo, não pode ficar ninguém de fora. Tá? O círculo precisa estar todos dentro. Muito bem, o João tem que estar vindo também. Vamos fazer um círculo. O tamanho do círculo é a medida do número de pessoas que estão aqui hoje. Ninguém pode ficar de fora, viu? Vamos abrir o círculo a mais aí, ó, para ficar um do ladinho do outro. No cenáculo, com certeza estarmos um do lado do outro, um dando força, um dando apoio, e Jesus no centro de tudo. Você que nos acompanha na internet, também sinta-se aqui dentro deste cenáculo, desse círculo de amor, reunidos com o Senhor no centro de todas as coisas. Isso. E esse lado a lado nos remete à presença do Senhor no irmão. Adorar a Jesus, mas tendo um irmão de um lado e um irmão do outro. Nunca estamos sós. Meu microfone não chega lá. Isso. E como nós rezávamos no início, na nossa experiência de cenáculo, na presença de Maria, muitos ficarão admirados sem mesmo ter o que falar, enquanto outros veem uma voz de dentro, um desejo de poder adorar em voz alta. Precisamos assim ser livres na nossa forma de adorar o Senhor. Precisamos ter essa liberdade de nos reunir entre irmãos diante de Deus. É Deus, mas é próximo. É um Deus próximo, um Deus simples, um Deus que está aqui no nosso meio. Eu perguntava antes da pregação, existem provações na sua família? Todos levantaram a mão. E hoje eu te pergunto agora, existe Jesus na sua família? Sim ou não? E é Ele que está aqui no nosso meio? Sim. Então não temos mais nada senão conversar com o nosso Deus, adorar, abrir a nossa boca, falar da nossa intimidade. Eu sei que durante toda a pregação você foi lembrando das suas provações. Coloque agora para Jesus aí. Se você quiser fazer isso em voz alta, para que todos nós possamos clamar ao Senhor um milagre na sua vida, pode fazer. Nós vamos rezar, ou talvez na intimidade do seu coração, mas não vamos perder a dimensão desse cenáculo hoje. Um cenáculo de pessoas que lutam,
lutam, lutam, lutam, e a santidade consiste nessa luta. Como diz o evangelho de hoje: Senhor, tende piedade de mim. Eu não sou como esse fariseu que faz tudo certinho, Senhor. Eu sou um cobrador de impostos, eu sou um pecador. Ah, Senhor, eu tenho tanta coisa de errado que eu faço na minha vida, mas tem piedade de mim. E aí o Senhor nos confirma que é essa oração que Ele espera de nós, uma oração verdadeira, uma oração de quem se humilha, de quem se coloca no chão e espera em Cristo ser elevado, porque somente o Senhor pode nos tirar do chão, das nossas provações, das nossas limitações. Vamos cantar agora, cantar para o nosso Deus que nos ilumina nas noites traiçoeiras, nos momentos escuros da nossa vida, nas provações, né, Fernando? O Senhor que vem nos dar força, porque se somos perseguidos, se somos tentados, é porque somos amados, eleitos, escolhidos, e à medida que nós somos escolhidos, maiores as tentações. É o que o Senhor nos dizia hoje na intercessão. Se você está passando por muita tentação, por muita provação, tenha certeza, o Senhor te escolheu muito, tem muita coisa para realizar na sua vida. Por isso louve, glorifique, exalte, adore o nosso Senhor, cantemos ao nosso Senhor. E ainda se vier noites traiçoeiras, olhando para Jesus, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo sempre, Cristo estará sempre, contigo. sempre. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Jesus está aqui. Jesus está aqui nesse momento. Sua presença é real. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus. Faça isso, fale com Ele Deus. vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Com certeza Ele nos trouxe, todos nós aqui, É Ele o autor da fé, do princípio ao fim. do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda se vier Noites traiçoeiras, noites cante isso em louvor, em honra ao nosso Deus. For, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. O cenáculo está aberto na presença do Senhor. Estamos todos reunidos aqui.
Deixe que do seu coração brote o seu louvor mais verdadeiro, o seu pedido. Rodrigo, temos alguns pedidos aqui, aproveitando essa hora. A Flávia Medeiros pede oração por seu casamento e família. Oremos. Fabiola Carriel pede oração por uma decisão importante e pelo irmão Douglas, que está nas drogas, pela filha da amiga Luane Garcia. A Andréia está pedindo oração também, né? Pela dificuldade de andar e ânimo para ir à igreja. Oração pela saúde também de Toshio Sakai, avô do Rodrigo, que está conosco, está internado na UTI. A Patrícia da Praia Grande pede oração ao Derek, que está na neonatal do hospital. Ela pede a cura. E também a Solange, que pede oração para a conversão da família e oração pela irmã Roberta, que aniversaria hoje. Parabéns, Roberta. Fica aqui a nossa oração por você. Amém. Olha quantas famílias nos acompanham. Apresentemos aqui também, Senhor, todos os outros que nos acompanham pela internet. Quantos sofrimentos, Senhor, quantas pedidas de oração. Nós queremos interceder nesse momento também por essas famílias, Senhor, pelas provações que eles passam hoje, para que consigam dar sentido a esse sofrimento, Senhor. Nós não sabemos as raízes, as causas, mas Tu és o Senhor de tudo. Acolhe, Senhor, os nossos internautas, esses irmãos que, assim como nós, acompanham esse grupo de oração, vivenciam, participam. Tem piedade de nós, Senhor, porque somos pecadores. Acolhe a pessoa também que está do seu lado, às vezes precisa de um abraço, de um carinho. Nós estamos no cenáculo, é o momento de dar amor, receber o amor. Talvez você tenha lembrado daquele filhinho, aquela filhinha que você perdeu. Talvez não perdeu, faleceu, mas está nos braços de Deus como um anjinho. Todas as marcas que nós carregamos também na nossa vida, marcas de provação, marcas de tribulações que nós vivemos, mas que hoje geram muitos frutos, porque se o grão de trigo não morre, ele não produz o fruto. Nós precisamos muitas vezes viver esses momentos de provação, como o nosso irmão Heraldo, que viajou às pressas para Marília, que acolheu a morte do tio e padrinho, que fez uma cirurgia, estava bem, com 79 anos depois, acabou falecendo. E essa dor da família, a mãe com 90 e poucos anos também vivendo essa dor do falecimento do filho, mas famílias em Deus, famílias que participam da igreja, que vivem em Deus. Nós sabemos que a morte é realmente essa passagem para a vida com Deus. Quando nós vivemos uma vida aqui na terra com Deus, com a amizade de Deus, claro, com as nossas fraquezas, como esse publicano que reconhecia o seu pecado, as suas limitações. Somos também esse publicano, mas esse publicano que reconhecia: tem piedade de mim, Senhor, mas é que lá no fundo amava o Senhor, queria fazer uma experiência de Deus. Assim também nossas famílias são de Deus, vivem em Deus, e é um caminhar para Deus. Nós vamos cantar de novo, seja qual for o seu problema, fale com Deus. Ele ama você, mas só que você vai cantar para essa pessoa, claro, sem desviar o olhar de Jesus, mas também acolhendo o irmão, que é a extensão desse amor maravilhoso de Jesus. Vamos cantar de novo isso, fazendo essa experiência do cenáculo. Antes de iniciar essa música, só quero colocar também que o Senhor toca uma mulher com muito, muito amor, um amor sem medida, numa mulher que o coração dela grita, dizendo assim: eu não aguento mais, eu não aguento mais. E essa mulher se refere ao seu marido, que foi embora de casa para morar com a amante. Jesus não está alheio ao seu sofrimento, mulher. Ele te olha, te ama e toca na sua família, mulher. É para você mesmo, mulher. Se sinta amada por Jesus. Se sinta recebida, acolhida pelos braços de Jesus.
Obrigada, Senhor. Você que nos acompanha pela internet, estamos nesse cenáculo, sinta-se tão acolhido quanto nós, cada um de nós aqui. Tem o seu lugarzinho aqui também neste cenáculo, no coração de Deus. A Chica confirmava isso que a Sandra colocava agora. E se foi você que está presente conosco pela internet, se manifeste, o Maurício está a todo momento lá contigo. Se você quiser colocar algo para nós, para que possamos rezar, pode teclar aí com o Maurício, que ele vai estar trazendo para nós. Cantemos como o Fernando disse, olhando para o nosso irmão, vendo Cristo e sendo Cristo para ele, seja qual for o seu problema. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria. Deus é amor, não te deixará sofrer. Se deixar é porque tem um plano nisso. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Sinta-se no colo dele. É Ele o autor da fé, Do princípio ao fim. do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. De todos os momentos, Ele é o nosso Senhor. Ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesar, Fala isso pra pessoa, hein? Ó, se for pesado, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz for pesada, Fernando, se a cruz pesada for, se os filhos chorarem, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, Mas Deus te quer Deus te sorrindo. quer sorrindo. Eu falava aqui com o Fernando, mas cada um de nós temos os nossos problemas. Vamos fazer um grande louvor ao Senhor pelos nossos problemas? Vamos? Como quem entendeu que não são só problemas, mas nós temos um Senhor que é muito maior que tudo isso. Não vamos apresentar o nosso problema, vamos apresentar o nosso Deus, que é a solução de todos os nossos problemas. Bendito e louvado seja, Senhor, porque o Senhor está acima de tudo, Senhor. Porque todas as coisas concorrem para o nosso bem, porque nós te amamos. E que o Senhor está à frente de todas as coisas, Senhor. Pode vir cruzes pesadas, doloridas, mas a tua presença é certa e muito maior que tudo isso. Nós te louvamos, te bendizemos, te glorificamos, Senhor. Porque a nossa fé hoje nos faz experimentar a tua presença conosco nas provações, nas tribulações, nas dificuldades. Quantas vezes, Senhor, o Senhor já se mostrou fiel nas dificuldades que eu passei. Louve aí pelas dificuldades onde Deus se manifestou na sua vida. Com certeza, inúmeras vezes, o Senhor já fez grandes obras na sua vida. Louve e agradeça ao Senhor, porque em todas essas situações Ele mesmo estava contigo. E quando estava pesado demais, Ele te pegou no colo, Ele te carregou e vai continuar te carregando se for necessário, porque Ele é seu Pai, Ele é seu amigo, Ele está contigo. Ele não se cansa de ouvir os teus problemas. Deus não cansa de ouvir os nossos problemas.
Deus é o Senhor da paciência, é o Senhor de tudo, de todos. Ele está sempre com o coração aberto, um ouvido aberto, atento, um sorriso no rosto para acolher os nossos problemas. Por isso tenhamos a coragem de expor os nossos problemas sempre, mesmo que seja o mesmo problema todos os dias. O Senhor nos quer sorrindo, mesmo com os nossos problemas. Mas Deus se quer sorrindo. Mas Deus se quer sorrindo. Cante isso pra você. Mas Deus me quer sorrindo. Mas Deus me quer sorrindo. Sorrindo porque eu tenho o Senhor que é acima de tudo. É o meu Deus. Mas Deus me quer sorrindo. Mesmo com os problemas, com as cruzes, com as dificuldades. Mas Deus me quer sorrindo. Sorria pra Ele. Sorria como quem entendeu. Mas Deus me quer sorrindo. Sorria porque é o Senhor que nos pede esse sorriso, essa alegria. A alegria do cristão que mesmo sofrendo sorri, porque tem Deus na sua vida. E em meio aos nossos sorrisos, passamos um grande momento de louvor. Você também que está na internet, que apresentou todos os seus problemas, eu te apresento Jesus. Jesus tem a solução, viu? Para todos os seus problemas. Todos, todos, todos. E Ele te pede agora, sorria. Ele está contigo. Sorria, Ele está cuidando de tudo. Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado da sua família. E Ele te quer sorrindo, na alegria de quem entendeu que Ele é Deus, que Ele é Deus e Ele pode tudo. Ele é o nosso Deus do impossível. Não tem nada que Ele não possa fazer por você. Então faça aquilo que Ele mais quer nesse momento. Sorria, sorria como quem diz: Senhor, eu te aceito. Eu aceito o Senhor como Senhor da minha vida. Eu tenho dificuldades, eu tenho problemas, eu tenho provações, mas eu te aceito como Senhor de tudo, de todas essas coisas. Mas Deus me quer sorrindo. E ainda como são muitos os pedidos aqui pela internet, da Rita, Solange, Patrícia, nós estamos colocando tudo aos pés de Jesus, né? Pelo tempo que já está se indo, mas como o Rodrigo colocou aqui, nós estamos colocando tudo aos pés de Jesus. A família de vocês, os seus problemas, fiquem tranquilos aí na internet, que está tudo aqui, vai ficar em nossas orações, em nossa caixinha de oração. Amém. Numa das provações também que a família Martin viveu, numa das dificuldades por motivo de saúde de Terezinha, Santa Terezinha do Menino Jesus, a Sagrada Face, ela clamou a intercessão de São José. E aconteceu uma coisa linda, um milagre. Ela estava com uma situação debilitada de saúde e pouco tempo ela estava mamando, sendo amamentada com toda a força, com toda a alegria, com todo o vigor. Então nós vamos nesse momento também clamar a intercessão de São José. Nós estamos vivenciando essa novena tão bonita. Dia 19 nós comemoramos São José. Teremos uma missa festiva aqui na comunidade às 20h30, segunda-feira. E nós vamos fazer agora, colocando também diante de Jesus, pedindo a intercessão de São José, colocando as nossas provações, as nossas tribulações, que nossas famílias vivem no dia a dia. Colocamos também para São José, que viveu tudo isso, né? Pegou o seu filho, foi por uma terra estrangeira, depois teve que sair de lá de novo, voltou para uma outra terra. Então são provações que José viveu e que as nossas famílias vivem. E ele pode muito bem interceder, como chefe da Sagrada Família que é, pelas nossas dificuldades, as nossas provações. 8º dia, São José, esperança dos enfermos. Compassivo São José, esperança dos doentes e necessitados,
Valei-me em todas as enfermidades e tribulações, alcançando-me plena conformidade com os admiráveis desígnios de Deus. Obtende-me também para mim e para todos, pelos quais rezo nesta novena, a cura das enfermidades, fraquezas, faltas e pecados, e protegei-nos contra as tentações do inimigo de nossa salvação. Amém. Rogai por nós, São José, esperança dos enfermos, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Oremos. Deus, que por uma inefável providência vos dignastes escolher o bem-aventurado São José para esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos que aquele mesmo que na terra veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Pai eterno, obedecido pelo Verbo encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria, louvo e bendigo a Santíssima Trindade pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo e jamais se ouviu dizer que tem alguém recorrido a vós e fosse por vós desamparado. Sois o consolador dos aflitos, o amparo dos míseros e o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paternal a quem vos invoca com filial confiança e alcançai-me as graças que vos peço nesta novena. Pense na sua provação, na sua dificuldade, talvez na educação de um filho, talvez de trabalho, financeira. Coloque diante de São José, que a intercessão dele é muito valiosa. Colocamos também todas as intenções da comunidade, esse encontro em Angra dos Reis também, São José. A missão do Rio de Janeiro, que está no coração de Deus. Eu vos acolho por meu especial protetor. Sede, depois de Jesus e Maria, minha consolação nesta terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu Pai solícito em todas as necessidades. Obtende-me finalmente, como coroa dos vossos favores, uma boa e santa morte, na graça de nosso Senhor. Assim seja. São José, rogai por nós. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Se não falou ainda, dá para falar alguma coisa para Jesus, hein? Enquanto ele vai. Reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus, que só Ele é o nosso tudo. Eu reconheço, Tu és o meu Deus. Eu reconheço, só Tu és Senhor. Eu reconheço, és o meu Deus, minha alegria, minha paz, meu bem-querer. Eu reconheço, és o meu Deus. Eu reconheço, só Tu és Senhor. Só Tu és Senhor da nossa vida. Eu reconheço, és o meu Deus, minha alegria, minha paz, meu bem-querer. Minha alegria,
minha alegria, minha paz. Mais forte. Meu bem-querer. Minha alegria, minha paz, meu bem-querer. Minha alegria, minha paz, meu bem-querer. Minha alegria, minha paz, meu bem-querer. Isso, minha alegria, Minha alegria, minha paz, meu bem-querer. No cenáculo um ajuda o outro, né? A levantar, não é? Acabou, agora cada um pro seu lado? Não, né? Vamos ajudar o irmão a levantar, acompanhando com o nosso olhar Jesus. Depois do cenáculo, o que aconteceu com as pessoas que estavam lá? Os mais estudiosos aí. Hã? Gente, o que aconteceu? Ficaram cheios do Espírito Santo, foram para onde? Hã? Foram o quê? Para lanchonete? Eles foram depois ficar cheio? Nossa, essa ficou... No grupo de oração vai ter que catequizar o povo. Gente, para onde que eles foram cheios do Espírito Santo? Testemunhar, anunciar, não é? Vocês estão preparados para ir também? Você que está aí na internet, está preparado? Está cheio do Espírito Santo? Vamos ver, vou perguntar pro povo aqui para ver. Filma lá o povo aqui, Vanuarley, para ver. Vocês estão preparados, cheios do Espírito Santo para anunciar? Ixi, não convenceu. Povo da internet. Essa é a comunidade Sagrada Família. Vou perguntar de novo. Vocês estão preparados para anunciar? Então pode ligar para cá e pedir missionário, viu? Que tá cheio de missionário aqui, ó. Eles vão aí na sua cidade pregar, tá? Já que eles estão animados, né? Vamos lá. Que bom, gente. Vamos nos sentar. Nós hoje vivenciamos a 3ª semana do nosso seminário. Tivemos bastante gente fora, né, gente? A gente pede oração, inclusive, para esse encontro que começou hoje. Começa hoje, sábado, e terminará amanhã em Angra dos Reis. Assim, um encontro para as famílias. Como eu disse, boa parte da comunidade que não está aqui está em missão. A missão de Santos também, o pessoal de Santos veio. Então, toda a nossa oração hoje, viu, gente? Ainda vamos talvez rezar o terço, quem não rezou, fazer a nossa oração amanhã na missa. Vamos lembrar de colocar, porque sabemos que um encontro desse, o combate é muito grande. E a graça de Deus é sempre muito maior. Graças que Deus tem, a força do carisma. Vamos rezar, interceder por esse encontro, amanhã colocando na missa, porque muitas famílias estão sendo nesse momento, hoje vão ser, amanhã curadas, tocadas, libertas, resgatadas para Deus, tá certo, gente? Então, toda a comunidade está unida em oração por esse encontro em Angra dos Reis nesse final de semana, tá bom? A semana que vem nós continuamos com a 4ª semana do nosso seminário do 7º Encontro Mundial das Famílias. Então, vamos convidar as pessoas. Não deixemos de vir ao grupo de oração, de perseverar. Essas catequeses no final vão realmente fazer muito bem para o nosso coração, vão nos fortalecer, vão nos dar realmente uma nova dimensão de sermos famílias renovadas, resgatadas. Tá certo, gente? A semana que vem, a família anima a sociedade. Tá bom? Momento muito especial, a 4ª semana do nosso seminário para as famílias. Vamos convidar as pessoas, chamar, divulgar, mandar e-mail, colocar, twittar, mandar pelo Facebook, tá bom, gente? Isso é muito importante, usarmos todos os nossos meios. Amanhã a missão de Palmas, ela faz, não vai embora não, Maria Helena, 9 anos. Vamos aplaudir esse momento. E você sabe, Maria Helena, que vocês também foram os instrumentos de Deus para levar o carisma para essa terra. E vocês talvez muitas vezes foram que nem esse grão de trigo que morre. Talvez morreram para a vida profissional de vocês, o Char engenheiro, você também, não é? Os seus projetos. Mas quantas famílias foram resgatadas lá? Quantas famílias foram tocadas, curadas, com atendimentos, e programa na rádio, e o aconselhamento, grupo de oração, e o boca a boca. Quanta coisa linda Deus fez através do carisma nesses 9 anos. E através também, nós não podemos deixar de falar por essa família que se doou. A Maria Helena, o Charles, suas filhas, que muitas vezes, quantas vezes choraram, viveram provações, saudade da família, saudade dos irmãos aqui da casa-mãe, que não é fácil, não é? Mas
foram esse grão de trigo que morreu, mas quantos frutos gerou. Então nós vamos aplaudir de novo com toda a fé e com toda a gratidão também, com toda a gratidão pelo que Deus fez nesses 9 anos, e aí não sabemos o que vem pela frente. Obrigado, Marilena, sua família, você representada aqui, viu? Gente, Eliane, o Clay, é verdade, lembrá-los também deles, né? Gente, segunda-feira, missa de São José, às 20h30. 20h30 horas, a missa aqui na capela, missa de São José, missa festiva, tá bom, gente? Às 20h30, não vamos deixar de participar, de viver esse momento. São José é nosso baluarte, não é? A gente precisa estar também vivendo esse momento tão especial, né? Os aniversariantes, hoje é aniversário da Alessandra, a Lê do Rodrigo. Cadê a Lê? Já está trabalhando na lanchonete. Vamos dar uma salva de palmas para a Lê. Mas tá bonita, sapato combinando com aquele... É cachecol? O que é aquilo? É cachecol, tá muito calor. Eu não entendo nada. Pelo menos lenço. Mas tá bonita, é um azulzinho, é um verde? O que é aquele? Tá bonito esse... Tá bem combinando, ela é sempre elegante, né? Parabéns para Lê. E também ela conta com as nossas orações, né, gente? A gente sabe, formadora comunitária, cuidado com as famílias, com as crianças, né? Rodrigo sempre brinca com a gente, aguentar o Rodrigo não é fácil, né? Então... É verdade, essa família tão abençoada, né? Dia 19, gente, é o Daniel, filho do Igor e da Mariana. Aí depois, dia 24, já vem os outros aniversariantes, a gente fala semana que vem. Agora 19 é aniversário de casamento do Fábio e da Ana. Eles fazem 19 anos de matrimônio, Fábio e a Ana da Missão de Santos. Eles estão em Angra dos Reis na missão, né? Olha que bênção, né? Dia 19. Algum aniversariante que eu esqueci, gente, que não está na relação? A Fátima. Fátima não faz agora, né, Fátima? A Ingrid, no final do ano. Ah, então falta bastante tempo, né? Tá certo. Que bom. Que bênção, né? Olha, como vocês viram também o e-mail, né, que o Rodrigo mandou, todo o trabalho bonito da comunicação que é feito na comunidade. O nosso irmão João, ele também tem um tratamento, não é? Através do leite. E é um tratamento também caro, né, gente? A gente sabe toda a despesa, a alimentação não é fácil, né? E nossos irmãos também precisam da nossa ajuda. Então, quem puder ajudá-los nessa despesa, né? Fiquem, acho que em 400 e pouco, né, Chica? 500 e pouco. É uma despesa que, quando vem todo extra no orçamento, atrapalha, né, gente? E a gente sabe, nessa luta do João, também são extras, então é muito difícil para eles também se manterem sozinhos. Então, eles contam com a nossa força, com a nossa ajuda, com a nossa doação, aquilo que você puder ajudar. Se não puder, ajude com a sua oração, para que Deus providencie também aquela pessoa que vai ajudar, porque Deus vai providenciar. Com certeza, isso é ponto pacífico, tá bom, gente? E queremos com muito carinho também acolher a Karina, que está aqui pela primeira vez. Vem cá, Karina, a gente conhecer um pouquinho você, como é que você conheceu a comunidade Sagrada Família, se apresenta, viu? Uma alegria tê-la aqui, viu? Bom, meu nome é Karina, eu sou amiga da Rosana, né, nós estudamos juntas. E há um bom tempo já ela vem me falando da comunidade, né? E hoje eu decidi vir. E eu gostei muito daqui, eu achei muito legal, muito acolhedor. O pessoal muito simpático. O pessoal da internet eu vi também. Você fala pro mundo inteiro, cara. Então. E eu quero agradecer a recepção de vocês, foi muito bom pra mim. E é isso. Eu gostei muito. Obrigada mesmo. Obrigada. Ô, Karina, fica aqui. Essa imagem de Nossa Senhora, ela é peregrina. Então a família leva para casa, você está representando a sua família, viu? Deus ama muito a sua família. Você é muito importante para a sua família. Do jeito que ela é a sua família. E se você quiser, você pode levar essa imagem, rezar um pouquinho na sua casa, na sua família, e você traz a semana que vem. Tá bom? É uma visita assim muito especial de Nossa Senhora que está conosco, mas assim de uma maneira assim também mais solene, não é? Tá bom? Aí você volta a semana que vem para que outra família possa levar. Tá bom? Que bom, né, gente? A todos que rezaram também conosco pela internet, a Solange que pediu oração pela sua família, a Rita de Cássia, a Fabiana e todos que estiveram
firmes. 15 pessoas rezaram conosco o tempo todo, né? Não desligaram seus computadores, estiveram conectadas conosco por essa ferramenta de evangelização que é a internet. Nós temos a internet como meio de evangelizar, como meio para o bem. Tá certo, gente? Deus abençoe vocês. A semana que vem voltamos com o grupo de oração. Vamos viver essa graça que é evangelizar, resgatar as famílias. Vamos ficar de pé para a nossa bênção cantada? É verdade, se o fundador estiver rezando conosco, né, lá no Rio de Janeiro, porque eu encontro na casa da Mariana e do Igor. O fundador deve estar nos acompanhando. A sua bênção, fundador. Estamos unidos. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor nos mostre a sua face e conceda-nos sua graça. O Senhor mostre o rosto para nós e nos dê a paz e nos batize no Espírito Santo. Amém. No Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado e diga assim: até semana que vem. São José, amigo, foi homem de fé. São José, amigo, lá de Nazaré. Ô São José, São José, amigo, foi homem de fé. São José, amigo, lá de Nazaré. José, homem casto, homem de bem, fiel guardião do Salvador, nascido em Belém. São José, amigo, foi homem de fé. São José, amigo, lá de Nazaré. ô São José, São José, amigo, foi homem de fé. São José, amigo, lá de Nazaré. até semana que vem. Semana que vem?